Pai, eu de novo te agradeço, Senhor, por portas que o Senhor abriu. Muitos chegaram aqui, o Senhor tem abençoado, mas muitos não voltaram para agradecer, Senhor. Mas o Senhor tem abençoado mesmo assim, meu Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia. Pelo ar que nós respiramos, deitamos, dormindo, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Pai, só o Senhor tem nos sustentado, levantado, acordado, abrido os olhos, Senhor, já é uma grande bênção já, Senhor, de estar aqui testemunhando a bênção que o Senhor faz sobre as nossas vidas todos os dias, meu Pai. Pai, eu louvo, Senhor, meu Pai, que são dizimistas, aqueles que não podem ofertar também, Senhor, meu Pai. Eu creio, meu Pai, eu profetizo sobre essa casa, sobre bênção, Senhor, sobre essa casa, Senhor, meu Pai. Eu creio que o Senhor vai preparar ofertantes para a tua obra, Senhor, porque eu creio, Deus, no impossível, meu Pai. Pai, eis aqui o teu filho nessa noite, meu Pai. Pai, eu chego, o vaso está cheio do teu azeite, Senhor, meu Pai. Pai, usa teu filho conforme o teu querer, tua vontade, não o que nós queremos ouvir, mas que o Senhor tenha a nos falar nessa noite, meu Pai. Desde já eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja novamente com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus que nos concede mais essa oportunidade de poder continuar adorando, engrandecendo o nome dele e aprender a seu respeito. A palavra de Deus diz que é necessário que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. E a verdade é que, infelizmente, hoje, a maioria da igreja, ou daqueles que dizem igreja, não querem conhecer a Deus. Querem receber de Deus, mas não querem conhecer a Deus. Mas hoje nós estamos aqui para conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, nós vamos falar a respeito da quinta carta às igrejas. Louvado seja Deus. A carta da igreja de Sardes. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas está morto. Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus, que Ele é o único digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém? Louvado seja Deus. A primeira coisa a qual Deus, Ele sempre fala para a igreja, no início de cada uma das cartas, é a forma como Ele se apresenta. Em cada uma das cartas Ele se apresenta de uma forma. E por que Deus Ele se apresenta a cada igreja de uma maneira diferente? Porque não existem no mundo
exatamente iguais. Aí você pergunta, os gêmeos idênticos? Nem os gêmeos idênticos são exatamente iguais. Há diferença. Por exemplo, a impressão digital é única. Gêmeos idênticos não têm a mesma impressão digital. A córnea no nosso olho é única. Estão até fazendo aí uma leitura, né? De pessoas que estão vendendo aí a foto do seu olho. Isso já é algo para uma outra ocasião. A gente acabar falando sobre esse assunto. Mas o que eu quero dizer é que, assim como não existem duas pessoas exatamente iguais, Deus não age da mesma forma na vida de duas pessoas. Por quê? Porque Deus conhece cada um de nós. Ele sabe qual é a nossa necessidade. E Deus trabalha na necessidade que cada um de nós tem. Ele não trabalha no nosso desejo, na nossa vontade. Ele trabalha na nossa necessidade. Nós apresentamos a Deus tudo quanto queremos. Deus pega tudo que nós pedimos e devolve tudo que nós precisamos. Amém, igreja? Amém. E aqui, o Senhor se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus numa única passagem. Em todo o texto, de Gênesis e Apocalipse, você só vai encontrar lá no livro de Isaías, no capítulo de número 11, onde fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus. O profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, ele vai profetizar a vinda do Senhor Jesus. Ele vai profetizar o nascimento do Messias entre nós, do Deus que se fez homem para morrer no nosso lugar. Ele vai falar lá no capítulo 11, no verso 2 de Isaías. Amém? Amém. Quem tiver sua Bíblia e quiser conferir comigo, ou aqui, diz assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A única pessoa, o único ser humano que possuiu os 7 Espíritos de Deus foi o Senhor Jesus Cristo. A cada um de nós é dado uma porção do Espírito de Deus, da presença de Deus. O Espírito Santo, ele vem em nós e faz morada quando a gente se entrega a Deus. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais eu tenho de Deus. Então, quanto mais eu quero que Deus se derrame na minha vida, mais eu tenho que me derramar na presença dele. O Senhor Jesus Cristo diz que é dando que se recebe. Então, quanto mais nós nos entregamos, mais nós recebemos de Deus. Quanto mais eu ofereço Jesus ao meu semelhante, ao meu próximo, quanto mais eu falo do amor de Cristo, mais eu recebo do amor de Cristo. Quando eu tenho vergonha de falar de Cristo, quando eu sou aquele crente que fica meio acuado ou com medo, porque o diabo tenta colocar o medo na nossa mente, muitas das vezes. Você vai falar de Jesus, ele não vai querer ouvir. Olha lá, aquele ali é feiticeiro. Você acha que ele vai querer ouvir falar de Jesus? Se você for lá falar, ele vai querer te bater. Ou coisas desse tipo passa
a gente vai falá-lo alguns dias. Mas nós devemos vencer esse medo e falar de Jesus. E Deus nos dá um espírito de sabedoria, ou de conhecimento, ou de entendimento, ou de fortaleza, ou alguns, desses dons. Mas o que acontece? Cabe a nós usarmos os dons que o Espírito Santo nos dá. E de acordo com aquilo que o Senhor nos concede, vou fazer da seguinte forma. Pode deixar desligado, não precisa de microfone. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Uma coisa é certa. E quando nós usamos os dons, as ferramentas que Deus nos dá para fazer a vontade de Deus, nada pode nos parar. Quando nós estamos determinados a fazer a vontade de Deus, nada consegue nos parar. E nós recebemos de Deus, então, aquilo que Ele deseja nos dar. Deus deseja estabelecer em nós a paz que excede todo entendimento. O que isso quer dizer? Que no mundo, nós passando pelas aflições, somos capazes de glorificar Deus. Por quê? Porque sentimos paz, mesmo em meio a toda a turbulência em que vivemos. Outra coisa que eu quero falar a respeito lá da carta às igrejas. O Espírito Santo, com cada igreja, ele trata de uma maneira. A igreja que é muito perseguida, ele fortalece. A igreja que estava meio esfriada no primeiro amor, que foi a primeira em qual nós falamos, ele incentiva para que se arrependa e reacenda a chama. Então, o que o Espírito Santo ele faz? Ele vai tratar na causa da nossa necessidade. Independente de qual seja a dificuldade que nós estamos passando. Aleluia. Deus, ele nunca nos deixa desamparados. O Senhor Jesus Cristo prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. Então nós temos essa certeza, essa fé, de que verdadeiramente Ele está conosco, mesmo em meio às dificuldades, nós não desanimamos. Por quê? Saberemos então que, quando sairmos dessa terra, é que o nosso olho vai ser enxugado. As nossas lágrimas serão secas, não nessa terra, mas quando nós sairmos dessa terra, quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, só então Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades. Não quer dizer que nós não tenhamos vitória, não quer dizer que nós não receberemos cura de enfermidade, não quer dizer que Deus não vai abrir portas. Quer dizer que só se Ele não abrir portas, não desanime. Porque se Ele faz, Ele é Deus, se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. E se nós, Ele fazendo ou não fazendo, continuar sendo servo de Deus e trabalhando para Deus, a palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. É por isso que aqui em cada uma das cartas, o Senhor diz: ser fiel até a morte. Quantos dos nossos irmãos em Cristo, na igreja primitiva, foram martirizados? Muito. Em Roma, aquele Coliseu que hoje é uma das 7 maravilhas do mundo, é do mundo. Para a igreja é memória de tristeza, porém também de vitória. Tristeza por quê? Porque muitos dos nossos irmãos em Cristo lá eram lançados aos leões, para divertimento do imperador romano, para divertimento daqueles que tinham dinheiro da alta sociedade romana. Os nossos irmãos em Cristo morriam dilacerados pelos leões, para divertimento do mundo. Nós ainda hoje também somos muitas vezes perseguidos e o mundo se diverte com isso.
da vida, a qual está reservada a todos quantos permanecer fiel. Hoje, a dificuldade que nós passamos aqui no Brasil é muito pequena, fisicamente falando. Porém, espiritualmente falando, a igreja é extremamente perseguida e não tem vigiado. Nós somos convidados a nos distrair das coisas de Deus. O mundo nos atrai com pequenas seduções, pequenas coisas. Nós temos que ter atenção com tudo que nós damos atenção. Vou explicar melhor. Nós temos, por exemplo, o telefone celular. Temos que ter atenção aos tipos de conversa, aos tipos de vídeo, aos tipos de música que nós ouvimos. Usamos este aparelho como uma ferramenta para glorificar a Deus ou só como entretenimento? Se você usa só como entretenimento, lamento, você está sendo seduzido por Satanás e não está percebendo. Então acorda e arrepende enquanto é tempo. É isso o que Deus está falando nessa carta especificamente à igreja. Olha só, lembra-te, pois, o que tem recebido. Ele está dizendo assim para você, ó igreja, pensa, o que você tem recebido? Mensagem que vem de Deus ou a mensagem que o mundo está impondo para você? O que você tem recebido? Lembra do que você tem recebido? Pensa, analisa, o que você tem recebido? E ouvido, guarda e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, ou seja, de repente, quando você menos espera. Jesus pode vir a qualquer momento. Eu vi um vídeo outro dia de uma moça que estava numa moto e ela olhando para o telefone, ela bateu de frente com um caminhão. Ela morreu, teve morte instantânea. O que será que ela estava assistindo? O que será que ela estava vendo? Porque dependendo, ela foi direto para o inferno. Dependendo do que você está fazendo no momento da sua meditação, você perde a salvação. Porque se o que você está fazendo não é o que agrada a Deus, meu Deus. Então, vigia. O que é vigiar? É estar vigilante, atento, em todo o tempo. Nós temos que estar atentos. Outra coisa que diz, e não saberás a que hora sobre ti eu virei. Muita gente hoje diz que Jesus está voltando. Verdade, isso é fato. Vemos os acontecimentos em toda a terra e sabemos que a vinda de Cristo é iminente a qualquer momento. Mas há quem diga e dê data específica, há gente que aponta um horário ou um lugar onde Jesus virá. O Senhor Jesus Cristo, ele exorta, lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 24, peço perdão se eu estiver equivocado, mas ele fala a seguinte coisa para os seus discípulos. Ele diz assim, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e muitos virão dizendo, eis o Cristo, não o sigais. Olha só, Jesus está dizendo para os discípulos, não deixe que ninguém te engane. Vai vir um monte de gente falando que é de Deus, vai vir um monte de gente profetizando e dizendo um monte de coisas que eu não mandei dizer. Hoje, a maior parte, infelizmente, dentro das igrejas, já não prega o que está escrito, prega o que acha, prega o que acredita, prega o que pensa. O pregador não tem que pregar o que pensa, o pregador tem que pregar o que está escrito. Se o pregador não te dá base bíblica, se o profeta não te dá base bíblica, rejeita,
Porque é vento de doutrina. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Se receberdes outro evangelho, se não esse que nós o anunciamos, ainda que revelado por um anjo, rejeita. A palavra de Deus ensina que o próprio Satanás faz anjo de luz para enganar, se é possível, os escolhidos de Deus. Satanás é pai da mentira. Ele trabalha com ilusão, ele trabalha com sedução. Foi assim que Adão e Eva caíram. Eles viviam num mundo perfeito, sem pecado, sem dor, sem doença. Eles tinham tudo. Mas eles queriam o que não precisavam. E é isso que o diabo oferece. O diabo oferece o que você quer e tira o que você precisa. Deus não te dá o que você quer, ele te dá o que você necessita. A nossa vontade é contra nós mesmos. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que nós temos que negar a nós mesmos para segui-lo, para que haja vida abundante em nós. Sem Ele, sem fazer a vontade dEle, sem abrir mão de nós mesmos, nós não temos vida. Porque Jesus é a própria vida. É por isso que o apóstolo Paulo fala: já não vivo eu, Cristo vive em mim. É renunciar toda a sua vida. Não é um pouquinho, é tudo. É abrir mão de tudo. Você está disposto verdadeiramente a morrer por amor a Cristo? Pense nisso. Se não está, busque estar. Porque isso também não vem de uma hora para outra. É o Espírito Santo que molda, que transforma a nossa mente, o nosso coração. Mas ele só age de acordo com o que nós pedimos. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, busca e acharei, bate a porta abre. Não é isso que está escrito? Não foi lido aqui: buscar-me e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração? Foi lido aqui, lá em Jeremias. Então, o que o Espírito diz às igrejas? Abra o seu ouvido, o seu entendimento e ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito está dizendo à igreja é o seguinte: se entregue totalmente enquanto há tempo, porque o tempo está no fim. E a qualquer momento Jesus vem, e ele vai vir quando a gente não espera. Então não adianta ficar esperando o momento que Jesus vem. Você tem que se preparar para que no momento em que ele vier, por mais que seja um momento inesperado, você esteja pronto. Por mais que você não está esperando, mas você está pronto. O não estar esperando aqui, que eu digo, é ser pego de surpresa, mas não despreparado. Já teve situações, por exemplo, como aconteceu ontem com o nosso pastor, você vai para o culto e você não é o preleitor. Glória a Deus. Você não é a pessoa que está escalada para fazer algo. Mas aí acontece uma turbulência e o imprevisto lança você. É você que vai pregar. E aí? Como você está diante de Deus? Você está pronto para falar do nome de Cristo? E quando você está escalado para fazer, e chega na hora, o oposto acontece. O líder chega e fala: eu sei que você iria trazer, mas você não vai fazer. Não é você que vai vir. E aí? Você está preparado para também receber o não? Porque às vezes a gente se apronta tudo para uma expectativa muito grande de algo, e aquele algo não acontece. E como fica o teu coração? Esteja pronto tanto a ouvir o sim de Deus, como para ouvir o não. O Senhor Jesus Cristo nos ensina essa lição quando no Getsemane, um pouco antes de ele ser entregue aos soldados, de ele se entregar, melhor dizendo,
ele não foi entregue, ele se entregou. Ele disse: a minha vida, ninguém toma de mim, eu a dou de mim mesmo. Eu tenho poder para dar e para tomar de volta, como ele fez. Jesus não foi entregue para o soldado romano, ele se entregou por mim e por você. Ele tinha poder para dizer: eu não quero, eu não vou. Ele falou para Pedro: Pedro, guarda a espada. Você não sabe que eu tenho mais de 12 legiões de anjos aqui agora? Basta eu orar. Não tem exército que pode me parar se eu não quiser. Eu estou me entregando. É necessário que eu faça, que eu pague o preço por cada um de vocês. E o que acontece? Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz para nós, nessa carta, à igreja de Sardes: virei, e não saberás a que hora sobre ti eu virei. A qualquer momento, o Espírito Santo vem e te toma, te visita, ou ele vem e te fala: vai, faz tal coisa. O que você faz? Você ouve a voz de Deus ou resiste à voz de Deus? Porque você tem a opção, você não é obrigado. Hoje você ainda tem a opção de rejeitar Deus, de rejeitar a voz de Deus. Se você não quiser, Ele não te obriga. Acontecerá um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Querendo ou não querendo. O problema é que não querendo, você está escolhendo a morte. Você vai ter que reconhecer que Ele é Deus, vai ter que reconhecer que Ele é a vida, e vai ter que reconhecer que você decidiu abrir mão dele para ir para o lado do fogo. Glória a Deus. Vai ser o dia mais duro e cruel. Aleluia. Mas não é que Deus está sendo cruel. A pessoa está sendo cruel com ela própria. Quando ela rejeita a bênção que Deus quer dar. Deus nos ama de tal forma, de uma forma tão inexplicável, tão tremenda. E as pessoas rejeitam. Para quê? Para satisfazer o próprio desejo. E depois sente um remorso, fica vazia. Porque é isso que o mundo oferece. Uma distração vazia. Jesus quer te preencher com o Espírito Santo. Cada vez que nós dizemos: Pai, vem, me enche, me transborda, eu quero mais de Ti, Senhor. Aí Deus fala: eu também quero mais de você, meu filho. Se entrega mais, que eu me entrego mais a você. Quanto mais você se dá, mais eu te entrego de mim. Quanto mais você se entregar para mim, mais de mim você terá. Por que a diferença entre servos e sempre vai haver? Se nós formos ver, Jesus escolheu entre todos os discípulos 12. Entre os 12, ele escolheu 3 que eram mais próximos: Pedro, Tiago e João. E entre os 3 tinha João, aquele que recortava no peito e ouvia as batidas do coração dele. Olha só, cada um tem uma intimidade com Deus. Depende só de você, não de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. A palavra diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Glória a Deus. Exatamente. Então, é algo que depende muito mais de nós do que de Deus. A obra de Deus já está feita, já está pronta. Você quer ver uma coisa? Lá em João fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Amém? Versículo extremamente conhecido, acho que é o versículo chave do Evangelho. Né? Aí, isso me faz pensar no Senhor Jesus Cristo dizendo para nós a seguinte coisa: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. E se Ele nos deu o próprio Filho e o Espírito Santo, como não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? Está escrito, só estou falando só o que está escrito.
Eu posso não saber exatamente o capítulo, o versículo, mas eu sei que está aqui. Se precisar, eu procuro e provo para você dentro da Bíblia que está aqui. Glória a Deus. A minha memória, eu tenho um problema de memorizar capítulo e versículo. Eu não consigo. E graças a Deus por isso. Talvez seja o meu espinho na carne para que eu não me soberbeça. E eu louvo a Deus por isso também. Dá glória a Deus em tudo. Ah, mas tem coisa que é ruim. Não é ruim. Tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. Está escrito. Então nada é ruim. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. E se tudo coopera para o meu bem, não existe nada ruim. Existem lições que eu preciso aprender. Tem pessoas que dizem assim, bom dia por quê? Porque eu acordei, porque eu estou respirando, porque eu tenho um Deus que está lá no céu, que me ama, que deu seu filho para morrer por mim, pagar pelo meu pecado, para me levar para morar no céu. Então o dia está ótimo, o dia está maravilhoso. Aí o problema não é meu, eu entreguei minha vida na mão de Deus, faz o problema dele. A minha parte é falar do amor de Cristo, é fazer o meu melhor no meu trabalho, porque não é para homem que eu sirvo, é a Deus que eu sirvo. Então é fazer o meu melhor no meu trabalho. Meu patrão é ruim, não, meu patrão é ótimo, meu patrão é Jesus. Meu patrão não é ruim. Talvez a pessoa que está lá na empresa tome algumas decisões ou tome algumas atitudes que não são boas. Mas aí é ela com Deus. Eu sirvo a Deus, eu não sirvo a ela. Não tem nada a ver com isso. O máximo que eu vou poder fazer é falar para ela, olha, Jesus te ama, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer tirar essa amargura que está no teu coração. Eu vou falar do amor de Cristo. Se ela aceitar, ótimo. Se ele não quiser, continua sendo um problema dele. A minha parte eu faço. Vou orar por ele e vou falar do amor de Deus para ele. Para quê? Para que ele seja transformado. Assim como um dia eu fui. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era. Eu sei quem eu era antes de conhecer Jesus. Então, não adianta a gente querer hoje pagar de santinho e querer ser a perfeição, porque não é o que nós somos. Nós somos aquilo que Deus pegou lá no monturo, lá no monte de lama de lodo, e nos moldou para que nós pudéssemos estar hoje aqui, assentados no meio dos príncipes. Foi o Senhor que nos colocou. Como Ele levanta, se você se exaltar, Ele te abate. Porque Ele vai subir da sepultura, mas Ele também vai descer a sepultura. O mesmo Deus que cura ferida, Ele também provoca a ferida. Ele, o Senhor, faz todas as coisas. Ele é soberano. Continuando. Mas também tem mensagens. Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Esse é o versículo de número 4. O que acontece aqui? Olha só. Deus está falando que ali em Sardes haviam essas pessoas que estavam se distraindo com as coisas que não eram para se distrair e esquecendo do mais importante, que era ter uma vida com Deus. Amém? Coisas que às vezes nem era pecado, mas se torna pecado quando fica acima de Deus. Vira idolatria. Tudo que você põe acima de Deus é idolatria. Então muitas vezes a pessoa tem tempo para estar adorando, mas prefere fazer outras coisas. Não quer dizer que você não possa ter um tempo para lazer, não quer dizer que você não possa ter um tempo para fazer outra coisa. Não é isso. Tá? Mas é quando você deixa de fazer as coisas de Deus para fazer coisas que são só entretenimento, ainda que não seja um entretenimento pecaminoso. Vocês estão entendendo? Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. E aqui ele vai falar então a respeito de algumas pessoas que não mancharam as suas vestes. Que por mais que digam, olha, pecado é ser beberrão, pecado é se você for viciado. Mas se só na hora do almoço você tomar um bolinho de vinho, não tem problema. Não tem problema. A palavra de Deus diz que a gente tem que se apartar. Apartar é botar relação, separar totalmente. De vinho e bebida forte.
que é isso? Toda e qualquer bebida alcoólica. Por quê? Porque nós somos santos. Ser santo não é ser perfeito, é ser separado. Então se separa de tudo o que desagrada a Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos ama com ciúme, ele tem ciúme de nós. Ele não aceita nos dividir com ninguém. Quem aqui é casado, ou já foi, ou tem algum relacionamento, ou pretende ter, que aceitaria o seu companheiro ou a sua companheira cumprimentar outra pessoa com um selinho? Só um selinho. Mas qual o problema? É só um selinho. É assim que o Espírito Santo vê você quando você pensa que, eu só falei, foi só um palavrão. Não, foi só um golinho de vinho. Não, foi só um negocinho. É só um selinho. Qual é o problema? É que o mesmo ciúme que você sentiria da pessoa com você, que o Espírito Santo tem de nós, com relação ao pecado. É por isso que o apóstolo Paulo fala: não quero que vocês sejam participantes da mesa do Senhor e dos demônios. Em outra passagem ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo que habita em nós, ele é tão perfeito, imaculado, puro e santo, que ele se entristece quando a gente se contamina com qualquer coisa que seja. É por isso que a gente tem que estar vigilante até nos nossos pensamentos. Porque quando vem um pensamento ruim, pensamento pecaminoso, não é pecado, se você o repreender imediatamente. Se você o alimentar, ele desce do coração e vira pecado. Está entendendo? Pensamento ruim todo mundo tem o tempo todo. Porque o diabo vai lançar os dados inflamados. Aí você tem que erguer o escudo da fé para apagar. Entendeu? Para que serve aquela armadura? Lá do Efésios 6. Porque o inimigo ele não para de nos atacar. Ele não vai deixar de tentar roubar a nossa coroa da vida. É por isso que o Senhor diz: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E o que é que você tem que garante a tua coroa? É a presença de Deus. É o selo do Espírito Santo. É a marca que Ele fez em nós. É isso que garante a nossa entrada no céu. Não é porque nós é bonitinho, porque é bonzinho. Tem um monte de gente boazinha que vai para o inferno. Por quê? Porque é bom demais para estar no céu. Entendi, mas é verdade. Tem gente que é bom demais para estar no céu. Não pode no céu, porque é bom demais. Então o que acontece? Nós temos que entender que o bom é Deus. E que nós, quem somos nós? Miseráveis pecadores que somos. Arrepender-nos dos nossos pecados tem que ser uma constante, é todo dia. A festa no céu diante dos anjos, nenhum pecador que se arrepende. Não é por um ímpio que se converte, é por um pecador que se arrepende. Tem um monte de pecador dentro da igreja que não se arrepende, que fica ali com aquele pecadinho de estimação. Isso aqui eu não largo. Não, isso aqui é a minha personalidade, é o meu jeito. Eu estou lutando para mudar o meu jeito, porque tem pessoas dizendo para mim que eu sou um pouco duro. Eu estou tentando ser mais manso. Sou sincero. Porque tem hora que misericórdia, Jesus. Tem pessoa que às vezes, vou falar para você, ô ferramenta de provar a paciência do crente, misericórdia, Deus. Aí eu vou pedindo: Senhor, me dá longanimidade, acabar a longanimidade, me dá mansidão, acabou a mansidão, agora é o amor, a benignidade, vou lembrando dos frutos, vai lá em Gálatas 5. E exerce o fruto do Espírito. Ela fala: Senhor, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. Preciso da sua ajuda, Senhor. Meu Deus. Mas é verdade, gente. A luta nossa é constante, principalmente contra nós mesmos. Quando eu entendo que a culpa é minha e que eu não posso lutar o meu irmão, mas a única pessoa que eu posso lutar sou eu mesmo, aí eu luto contra mim. E aí eu venço a batalha. Eu sei contra quem eu tenho que lutar.
Quando eu foco no que eu vejo, de outra pessoa, porque normalmente a gente não se vê, né? Ninguém anda com espelho o tempo todo. A gente normalmente anda olhando o próximo, não é isso? E aí a gente acha que o adversário não é, gente. O adversário ou é nós mesmo, ou é espírito. Espírito também a gente não vê. O adversário é invisível. A gente não enxerga o nosso inimigo. Então, quando você vê uma pessoa e você achar que ela é seu inimigo, lembra do que eu estou te dizendo nessa noite. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz na igreja. O teu inimigo não é visível. Aquele que você vê é que você tem que orar por ele. Ele não é teu inimigo, ele é teu irmão, ele é tua irmã. Ah, mas está me prejudicando. Não deixa de ser teu irmão, não deixa de ser tua irmã. Está fazendo atos que são horríveis. E quantos atos horríveis você já praticou? Antes de querer tirar o cisco no olho do teu irmão, não esqueça de tirar a trave do teu. Não quer dizer que nós não devemos exortar uns aos outros, mas é com equidade, equilíbrio, sem pesar a mão, sem esse negócio de Deus pesa a mão. Não existe isso. Me mostra um texto na Bíblia. Eu vejo, por exemplo, Davi, quando sendo perseguido por Saul, Saul tentou matar Davi mais de 27 vezes. Davi teve duas oportunidades claras de matar Saul. Uma, ele pegou Saul dormindo. A outra, Saul estava usando o banheiro, fazendo as necessidades. Olha só. Duas oportunidades. E sabe o que Davi fez? Ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Não está escrito, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Davi estava falando dele próprio. Não era de outra pessoa. A gente focaliza muito nas outras pessoas. Quando nós temos que consertar, é nós mesmos. Analise-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Quer fazer parte do corpo do sangue de Cristo? É analisando a você mesmo, não é analisando o outro. Mas é claro que nós devemos, como eu disse, exortar-nos uns aos outros. Quando a gente vê o irmão no erro, chama o irmão, conversa. Se ele aceitar, ótimo. Se ele não quiser, problema dele. O que nós não devemos fazer é ser contenciosos. O que é isso? Ficar criando contenda. Nem ser fofoqueiro. Você quer consertar algum, ver algum erro no irmão? Não vai falar para outro irmão, fala para o próprio irmão. Você viu algum erro em mim? Chega em mim e fala. Pode ter certeza, eu tenho esse jeito assim e tal, mas não vou ligar não, vou escutar. Eu vou escutar, de verdade. Eu estou apto para ouvir. Eu tenho 2 ouvidos e uma boca só. Então eu tenho que falar um deles. Misericórdia. Amém? Amém. Glória a Deus. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Tem uma outra passagem, aonde o Senhor Jesus Cristo ele diz que aquele que se envergonhar dele, ele se envergonhará dessa pessoa diante dos anjos, diante do Pai. O que isso quer dizer? Que essa pessoa ela perde salvação. Ela não vai ser confessada diante de Deus e diante dos anjos. Porque ele não confessou Jesus enquanto teve a oportunidade. O que é confessar Jesus? Não é só falar de Jesus. Porque falar de Jesus é muito fácil. Você precisa mostrar Jesus. Como eu mostro Jesus? Sendo a sua imagem, a sua semelhança. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e ver resplandecer a glória de Cristo. A glória de Deus. O que você fala? Você fala coisas que são agradáveis a Deus? Qual é o tipo? Porque a gente peca muito na palavra, principalmente. Tiago chega a dizer na sua carta que aquele que é perfeito, né? Ele que controla a sua língua, ele é perfeito, é varão perfeito. Aquele que consegue dominar a sua língua chega a varão perfeito. Não peca. Olha só. Então, onde a gente mais peca? É com a língua. É no que fala. Às vezes, a gente tem maus pensamentos que a gente deve repreender e não falar. Porque causa mágoa, causa ferida, causa dor. A morte e a vida estão no poder da
língua. O que bem não utiliza como o seu culto. Está escrito em Provérbios. Então nós temos que sempre pensar no que vai dizer. Ah, falei sem pensar. Pecou. Falou sem pensar, pecou. Pensa antes de falar. Porque você não é obrigado a falar tudo que pensa. Então pare de falar sem pensar, porque aí você está agradando a Satanás. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E, para finalizar, os 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo, ele fala com a igreja, com a noiva do Cordeiro. É o Espírito Santo que fala com a igreja. É ele que nos ensina a respeito de todas as coisas. Claro que é muito importante. Escola Bíblica Dominical, leitura de Bíblia. Se você tiver a oportunidade de fazer cursos de aprimoramento para aprender mais a respeito da palavra, faça. Busque o conhecimento, porque tudo isso é agradável a Deus. Tem gente que fala: estudar teologia te afasta de Deus. Mentira. Mentira. Você sabe o que o diabo mais quer? Que você não conheça a palavra da verdade. Sabe por quê? Porque é com essa palavra que você vence o inferno. Jesus, as 3 vezes que foi tentado lá no deserto, ele usou essa palavra para combater o diabo. E a palavra de Deus diz que quando ele vier, é com a sua espada de 2 gumes que ele vai vencer o inferno. O que é a espada de 2 gumes que sai da boca de Cristo? Essa palavra, viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Amém, igreja? Amém. Então, quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esteja sensível à voz do Espírito Santo e obedeça aquilo que Deus diz. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, nós vamos pelo nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Que Deus abençoe, né, pastor?